Tá ótimo. Aqui e ali, radiotv.com. Informações e entretenimento. De Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. Alerta contra o sexo precoce. Governo lança campanha de prevenção à gravidez na adolescência. Balança comercial tem o pior resultado para o mês em 5 anos. Unifafib dá continuidade ao Carnaval Estética 2020. Em andamento, período de matrícula e rematrícula no IMESB. Tem início hoje as aulas nas escolas municipais de Bebedouro. Hemocentro em anexo ao Hospital Municipal atende de hoje a sábado. Médico fala de doenças do coração. Aliada da indústria é o tema do editorial. Colômbia e Brasil empatam em 1-1. Seleção se recupera e busca empate contra donos da casa. Inter de Porto Alegre estreia hoje na segunda fase preliminar da Copa Libertadores. Enfrenta a Universidade de Chile. São Paulo reclama na Federação Paulista de Futebol de atuação calamitosa de árbitro após empate. Terça-feira, 4 de fevereiro, verão brasileiro, lua crescente. Este é o dia de número 35 de 2020. Aqui Ali Notícias, edição 4766. Uma produção Irra Comunicação. Apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Na edição de fevereiro da revista Aqui e Ali, conheça o trabalho da Solfest, empresa que é referência em projetos de energia fotovoltaica e refrigeração. Sob a administração dos sócios Francisco Pessoa, Marlon Fagundes e Rodolfo Marcolino, a Solfest coloca a energia solar ao seu alcance, proporcionando assim uma redução de até 95% no valor da sua conta de energia. A colunista Laís Santin antecipa algumas tendências que prometem bombar assim que as temperaturas diminuírem. As empresárias e amigas Patilê comemoram os 7 anos da boutique Patilê com um checklist impecável e anunciam para abril o lançamento do e-commerce. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é causador da chikungunya e do Zika vírus. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. Por isso, é primordial uma ação do governo, juntamente com a população, para higienizar esse mal que nos assombra. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Jogue fora pneus velhos. Vire garrafas de boca para baixo. E evite o acúmulo de água em jardins. Não se esqueça também de manter fechadas as tampas de caixas d'água. Essa é uma luta de todos. Vamos juntos contra a dengue.
Aqui e Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite nesta terça-feira em Bebedouro e na microrregião. O pôr do sol se dará às 6 horas e 57 minutos. Temperatura máxima de 30 graus. Umidade relativa no ar, 86%. Para amanhã, quarta-feira, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Temperatura máxima de 31 graus e mínima de 23. Comemora-se hoje, 4 de fevereiro, o Dia da Independência da República de Sri Lanka, em 1972, cuja capital é Colombo. Hoje, 4 de fevereiro, é o dia de São João de Brito. João de Brito Filho nasceu em Lisboa no dia 10 de março de 1647. Ele era filho de Salvador de Brito Pereira, governador-geral do Brasil no tempo de Dom João IV. Foi educado na corte portuguesa e aos 17 anos entrou para a Companhia de Jesus. Em 1673, João de Brito ordenou-se sacerdote e partiu para a Índia para viver como os monges brahmanes sannyasis. Ele foi preso e açoitado até ser deportado para a corte portuguesa, mas logo voltou à Índia, sendo condenado à morte em 4 de fevereiro de 1693. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo, a imprensa fazendo a memória da informação, os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 4 de fevereiro de 1971, o presidente Emílio Médici criou o Parque Nacional da Bocaina, entre São Paulo e Rio de Janeiro, numa área de 134 mil hectares. Em 4 de fevereiro de 1997, o grande jornalista Paulo Francis morreu de infarto aos 66 anos em Nova York. No dia 4 de fevereiro de 2001, o músico Herbert Viana, dos Paralamas do Sucesso, sofreu um acidente quando pilotava seu ultraleve. Sua mulher, Lucy, morreu. Em 4 de fevereiro de 2004, morreu aos 73 anos de deficiência cardíaca e pulmonar a poetisa Hilda Hiltz. Ela escreveu ao todo 40 livros. E no dia 4 de fevereiro de 2004, o site de relacionamentos Facebook foi fundado por Mark Zuckerberg, na época um estudante de 19 anos. Aqui e Ali, radiotv.com. Com o lema Adolescência Primeiro, Gravidez Depois, o governo federal divulga o mote da nova campanha nacional de prevenção à gravidez na adolescência. O lançamento da campanha é o primeiro passo na construção de um programa de prevenção ao sexo precoce. Dados alertam para a urgência de abordar o tema da gravidez. O total de casos de gravidez entre garotas com menos de 15 anos é expressivo. A tendência dos casos é de queda. Segundo dados do Ministério, entre 2000 e 2018, houve diminuição de 40% nos casos de gravidez entre garotas de 15 a 19 anos. Já entre aquelas com menos de 15 anos, a queda foi de 27%. Antes de ser lançada, a campanha foi alvo de críticas porque o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos admitiu que trabalhava a indicação da abstinência como uma política pública de prevenção.
Apenas em 2018, 434 mil adolescentes entre 15 e 19 anos foram mães. Isso representa 68,4 nascimentos para cada 1.000. A taxa mundial é de 46 nascimentos, de acordo com os dados do Ministério. As taxas de mortalidade infantil entre as mães mais jovens até 19 anos é de 15,3 óbitos para cada 1.000 nascidos, acima da taxa nacional, que é de 13,4 óbitos. Aqui Ali Notícias, pelo canal online aquialiradiotv.com. Na Tudo Belo, vestido modinha infantil de tamanhos PM e G e do número 1 ao 18 com 40% de desconto à vista e 30% a prazo. Calçados femininos da marca Contramão com 40% de desconto à vista e 30% a prazo. Camisetas e bermudas Calvin Klein e Ogoshi com 40% de desconto à vista e 30% a prazo. Na Tudo Belo, body regata masculino e feminino PMG a partir de R$ 12,50 à vista. Shorts de malha masculino e feminino PMG a partir de R$ 15,20. Tudo Belo. Amplo estacionamento e loja climatizada. Coronel João Manuel 839 Centro. Telefone 17 3342 7272 Bebedouro. Aqui Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, Balança Comercial tem o pior resultado para o mês em 5 anos. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Furguim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Neste verão, o Bira vai cuidar de seus olhos com muito amor e carinho. Toda a sua coleção de óculos solar com 30% de desconto em 5 pagamentos. As melhores grifes com 30% de desconto. Por que bonzinho assim? Sabe quem é? Só o Bira! Só o Bira! Só o Bira! Ai, metido! As melhores grifes de óculos solar com 30% de desconto. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Muitas novidades para você. Aqui Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. Aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. A informação na sua manhã. A balança comercial registrou déficit de 1,745 bilhões de dólares em janeiro, informa o Ministério da Economia. Quando as exportações superam as importações, o resultado é superávit. Quando acontece o contrário, o resultado é déficit. Esse foi o pior resultado para o mês de janeiro desde 2015, ou seja, em 5 anos. No mesmo mês do ano passado, o saldo ficou superavitário em 1,697 bilhões de dólares. Segundo o subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Erlon Brandão,
A piora no resultado comercial em janeiro está relacionada a diversos fatores, entre eles a menor venda de petróleo ao exterior por conta da fraca demanda mundial. Também influenciaram no resultado atraso no plantio e colheita da soja, a atividade internacional menos aquecida, a queda na exportação de milho e de celulose e a crise econômica argentina, segundo o subsecretário. Aqui e ali, multipercursos mundo afora. Iniciado segunda-feira, o Centro Universitário Unifafib de Bebedouro dá continuidade ao seu Carnaval Estética 2020. A programação vai até a próxima sexta-feira e as informações você vai saber por meio deste programa. Basta acompanhar dia a dia. Nesta terça-feira, dia 4, no anfiteatro, às 7h10 da noite, haverá roda de conversa com a visão dos alunos e professores sobre a academia e o mercado de trabalho. Os alunos veteranos e egressos, juntamente com os docentes, relatarão e discutirão as experiências acadêmica e profissional e os desafios da profissão. Mediador, professor Douglas Bertoldo. Professores convidados Paula Liberatori e Gabriela Ramadan. Objetivos da programação de hoje do Carnaval Estética 2020: ampliar a visão dos alunos ingressantes sobre os diversos curriculares do curso, evidenciar a importância da formação profissional para a inserção no mercado de trabalho e relatar as experiências e os desafios após a formação profissional. Às 8h30 da noite de hoje haverá a apresentação da gincana carnavalesca com a divisão dos participantes em 4 equipes. Objetivos: promover a integração, a socialização e a interação dos alunos e professores de forma lúdica, propiciar prazer e alegria no ambiente acadêmico e desenvolver a criatividade por meio da cultura popular. O IMESB, Faculdade Municipal de Bebedouro, informa os períodos de matrícula e rematrícula. Para os alunos que estão ingressando neste ano, transferências e para os veteranos, o prazo segue até sexta-feira, dia 7 de fevereiro. A rematrícula não é cobrada. O expediente é das 8 da manhã às 10 da noite. Todos os alunos que já estavam regularmente matriculados em 2019 devem comparecer à Secretaria Acadêmica das 8 da manhã às 10 da noite para a renovação da matrícula e a assinatura dos contratos devidamente acompanhados dos seus fiadores. Aqui e ali notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. De segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas e das 11 ao meio-dia, e ao sábado somente às 7 da manhã, as informações de interesse geral são divulgadas ao vivo em aquiali.radiotv.com. Baixe o aplicativo ou acompanhe pelo Radiosnet ou por meio do Facebook. Você também pode ter acesso ao programa pelo YouTube. Aqui e ali notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Aqui e ali notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. Internet top de linha para toda a família e a sua empresa. Escolha MD Brasil, qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação.
Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil, TI e Telecom, do centro de Bebedouro para o mundo. Rua Vicente Pascoal, 332, telefone 3344-7277. Aqui e ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, tem início hoje as aulas nas escolas municipais de Bebedouro. Que você seja capaz de promover mudanças. Renove as esperanças e seu estoque de coragem e de fé. Invista no percurso, reinvente-se. Em cada início de jornada, que tal banhar-se de vida para seguir em frente? Faça de 2020 um ano novinho em folha. Aqui e ali, o fato que é notícia, lazer e entretenimento. Na edição de fevereiro da revista Aqui e Ali, conheça o trabalho da Solfest, empresa que é referência em projetos de energia fotovoltaica e refrigeração. Sob a administração dos sócios Francisco Pessoa, Marlon Fagundes e Rodolfo Marcolino, a Solfest coloca a energia solar ao seu alcance, proporcionando assim uma redução de até 95% no valor da sua conta de energia. A colunista Laís Santin antecipa algumas tendências que prometem bombar assim que as temperaturas diminuírem. As empresárias e amigas Patilê comemoram os 7 anos da boutique Patilê com um checklist impecável e anunciam para abril o lançamento do e-commerce. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e ali, radiotv.com. Informações e entretenimento. De Bebedouro para o mundo. Mais de 7.000 alunos da rede municipal de Bebedouro voltam às aulas nesta terça-feira, dia 4 de fevereiro, para o início do ano letivo em creches, escolas infantis, de educação básica e do ensino fundamental. Ontem, professores, gestores, auxiliares e estagiários participaram do planejamento referente a 2020, principalmente para preparo do material didático a ser utilizado em sala de aula, informa o secretário de Educação, Rodolfo Rodrigues. Informações 17 3344 6100. As aulas já estão em andamento a partir desta semana e desde a semana passada em escolas particulares da cidade, com estudantes de todos os níveis, inclusive do ensino médio. Para garantir o estoque de bolsas, o Hemocentro de Bebedouro, em anexo ao Hospital Municipal, atende ao público de terça-feira a sábado, das 7 da manhã ao meio-dia, além de realizar coletas noturnas em datas pré-estabelecidas. Para que o Hemocentro consiga atender a população com tranquilidade, é necessário coletar 350 bolsas por mês, o que nem sempre é possível. Cada bolsa pode ajudar até 4 pacientes. O doador tem de apresentar um documento oficial com foto, ter idade mínima de 16
16 e máxima de 60 anos, pesar mais de 52 quilos e estar bem de saúde. O Hemocentro de Bebedouro também realiza o cadastramento de interessados em fazer doação de medula óssea. Informações 17 3342 8817, das 7 da manhã às 6 da tarde. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. O repórter Toninho Silva entrevista o cardiologista Renan Visibelli sobre doenças relacionadas à especialidade do médico. Doutor, bom dia. O que é parada respiratória? O que é parada cardíaca? Bom dia a todos os ouvintes, Toninho. Quero agradecer o espaço. Toninho, é o seguinte, a diferença entre a parada respiratória e a parada cardíaca é vinculada ao qual é o órgão que está sendo afetado. A parada respiratória é quando o paciente apresenta uma dificuldade ou uma insuficiência respiratória, tá? Em algum momento ele deixa de apresentar aí a respiração normal e começa a ter a falta de ar. Isso não significa que o coração não está funcionando. Ele pode ter uma parada respiratória com o coração batendo normalmente, tá? Em casos como, por exemplo, afogamento, né, ou problemas pulmonares, enfim, embolia pulmonar, isso pode acontecer. A parada cardíaca é uma parada dos batimentos do coração, tá? E aí, consequentemente, o pulmão também já não vai ter função, porque o paciente com o coração parado não tem autonomia para poder fazer a ventilação, a respiração, tá? Qual a faixa etária que mais é afetada, doutor? Toninho, a partir dos 40 anos, tá? Os pacientes têm uma tendência maior a apresentar maiores números de complicações cardiovasculares, complicações cardíacas, tá? Quanto mais jovem o paciente apresenta essa lesão, mais grave geralmente é a apresentação dos sintomas, porque o corpo ainda não está preparado para lidar com isso, diferentemente de uma idade acima de 40, 50 anos, se ele já tem uma doença crônica, o corpo já está mais adaptado com ela. Também os extremos de idade aí falam a favor disso. Acima de 70 anos, principalmente, a gravidade também aumenta. Mas a incidência maior é a partir dos 40 anos. Tá? Doutor, no dito popular, o que é mais venenoso, o que pode mais prejudicar? A alimentação, a bebida ou o cigarro? Bom, na verdade isso aí é um pacote completo, né? A gente tem que pensar sempre que isso é um combo. Os fatores de risco para uma doença cardíaca, seja ela um infarto, uma alteração de pressão, um colesterol alto, isso está vinculado a tudo isso. Então, o que seria prejudicial aí, né? O cigarro, sem dúvida nenhuma, tanto para doenças cardiovasculares, pulmonares ou cânceres, né? Consumo de dieta rica em gordura, principalmente em gordura animal, então carne vermelha, embutidos, né? Esse tipo de dieta é sempre prejudicial. Obesidade, sobrepeso, sedentarismo, paciente que não tem prática regular de atividade física, tudo isso aumenta consideravelmente o risco de você ter no futuro, né, próximo aí uma doença cardíaca, tá? Os sintomas são diferentes de um cidadão para outro, doutor? Sem dúvida, os sintomas variam muito. O sintoma clássico, que é importante a população saber, é a famosa dor no peito, que o paciente tem aquela dor do tipo aperto, ele leva a mão ao peito, essa dor ela frequentemente irradia, ela caminha para o braço esquerdo, principalmente, para as costas, pode eventualmente vir para a boca do estômago, causando junto com essa dor suor, bastante suor, vontade de vomitar, náusea, né? E ela dura em torno mais ou menos aí de 20 minutos ou mais. Essa é a dor clássica de um evento cardíaco, de um suposto infarto aí. Existem pacientes que manifestam essa dor de maneira diferente. Por exemplo, pacientes idosos, diabéticos e mulher, principalmente, tendem a trazer sintomas diferentes. Quais são esses sintomas? Podem vir associados só uma sudorese, só uma elevação da pressão, uma dor só na boca do estômago, dor nas costas. Então, sempre que tiver um problema similar, é bom procurar uma atenção médica para avaliar. Qual o tratamento, doutor? O tratamento do infarto, principalmente na fase aguda, ele é um tratamento imediato. O AS é o principal remédio que tem que ser feito,
claro, de qualquer forma tem que procurar um médico, acionar o resgate. Se você tiver a oportunidade de saber fazer uma massagem cardíaca na hora, isso daí faz toda a diferença no final do tratamento. Mas o tratamento ele pode, de acordo com o que a paciente apresenta, variar em tratamento invasivo, que seria realização de cateterismo, exames mais avançados no hospital, e tratamentos mais básicos com medicamentos via oral que são feitos na hora do evento. Tá? De qualquer maneira, qualquer frente a um problema cardíaco tem que se recorrer ao hospital e ao médico. Ouvimos o médico cardiologista, Dr. Renan Visibelli. A reportagem, Toninho Silva. Aqui e ali, radiotv.com. A concessionária de rodovias TEB, que administra 156 quilômetros de rodovias na microrregião, nas últimas 24 horas, não registrou, felizmente, nenhum acidente. Apenas 19 atendimentos pelo seu centro de operações especializado. Informações da executiva da empresa, Thaisa Montagner. Aqui e ali, radiotv.com. Falecimentos. Faleceu ontem, aos 68 anos, Vanderlei Iglesias, natural de Bebedouro. Residia na rua Donato Valério, número 1078, no Jardim União, em Bebedouro. 4 filhos: Márcia Cristina, Elaine Cristina, Kleber William e Valéria Aparecida. O corpo de Vanderlei Iglesias encontra-se no velório Arnaldo Daolio, de onde será levado para sepultamento hoje às 5 horas da tarde no cemitério São João Batista. Funerária São João anuncia o falecimento aos 68 anos de Vanderlei Iglesias. Ele era pai da Márcia, do União. Faleceu ontem, aos 61 anos, Eliana Alves de Sena da Silva, natural de Araraquara. Residia na rua Vicente Pascoal, número 366, no centro, em Bebedouro. Deixa viúvo Carlos Roberto da Silva, 3 filhos, Renan, Alain e Luan. O corpo de Eliana Alves de Sena da Silva encontra-se no velório Arnaldo Daolio, de onde será levado para sepultamento hoje às 5 da tarde no cemitério São João Batista. Funerária São João anuncia o falecimento aos 61 anos de Eliana Alves de Sena da Silva. Aqui e ali, radiotv.com. Na Tudo Belo, vestido modinha infantil de tamanhos PMG e do número 1 ao 18 com 40% de desconto à vista e 30% a prazo. Calçados femininos da marca Contramão com 40% de desconto à vista e 30% a prazo. Camisetas e bermudas Calvin Klein e Ogoshi com 40% de desconto à vista e 30% a prazo. Na Tudo Belo, body regata masculino e feminino PMG a partir de R$ 12,50 à vista. Shorts de malha masculino e feminino PMG a partir de R$ 15,20. Tudo Belo, amplo estacionamento e loja climatizada. Coronel João Manuel 839 Centro. Telefone 17 3342 7272 Bebedouro. Aqui Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? Na volta do intervalo, no editorial, o tema de hoje, aliada da indústria. Não precisa existir uma grande razão para você ser um doador de sangue. É uma atitude humana que significa ajudar o próximo, praticar o bem e salvar vidas que correm riscos diariamente e realizar um ato de solidariedade. Se você tem entre 16 e 67 anos de idade, pesa mais de 50 quilos e está com a saúde em dia, seja um doador. Faça parte do grupo de pessoas que colaboram para o abastecimento dos hemocentros espalhados pelo Brasil. É rápido, fácil e a sensação de empatia é única. Não importa o tipo de sangue que você tem, mas sim o amor que corre nas suas veias. Doe sangue, salve vidas. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar,
pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Furguim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Você sintoniza aqui ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. O Procon de Bebedouro está à disposição da população para oferecer seus serviços de forma a solucionar eventuais questões que envolvem as relações de consumo, cliente e fornecedor do produto ou serviço. O órgão oferece também o serviço de desbloqueio da senha da Nota Fiscal Paulista, um dos mais procurados, com registro de dezenas de atendimentos por mês. O endereço é Praça Abílio Manuel, número 124, ao lado do prédio da Unidade Básica de Saúde Dr. Moacir Caldeira, no centro da cidade. O expediente é de segunda a sexta-feira, das 11 da manhã às 4 da tarde. Informações no 17 3342 2229. Aqui e ali notícias, editorial. Aliada da indústria. Estudo realizado com 840 diretores de tecnologia aponta que 1/5 das empresas já usa a chamada Internet das Coisas e 66% pretende adotá-la em até 3 anos. A Internet das Coisas movimentou 745 bilhões de dólares no mundo em 2019, com potencial para ultrapassar a marca de $1 trilhão em 2022, graças principalmente a aportes do setor industrial e de varejistas. São grandes players de capital intensivo que operam em tempo integral com paradas estrategicamente programadas. A escala de volume gerado nas fábricas é de grande magnitude, tanto que paradas não programadas para avaliar problemas, por exemplo, representam prejuízos milionários. Antecipar possíveis crises e evitar paradas não necessárias podem evitar prejuízos diários de até R$40 milhões. E então entra a Internet das Coisas, como ferramenta que gera valor aos negócios. As conexões remotas permitem suporte mais ágil, além de oferecer o monitoramento e análise das condições que auxiliam nas tomadas de decisão, com ganhos significativos e consequente aumento da produção. Já a denominada internet industrial possibilita, por exemplo, a previsão de falhas, o monitoramento de performance e a otimização de processos com agilização do atendimento aos clientes. Especialistas podem ser acionados a colaborar para o melhor atendimento de demandas na planta do cliente ou nos escritórios. É diálogo entre todas as pontas, baseado em dados significativos. Preza-se pela privacidade e segurança dos dados que são enviados para a nuvem, sendo possível analisar cada demanda e iniciar discussão em tempo real, que pode ser otimização de performance ou solução de problema imediato. São milhões de reais investidos em pesquisas que proporcionarão às indústrias o diferencial competitivo de que precisam. É isso.
Aqui e Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, Colômbia 1, Brasil 1, seleção se recupera e busca empate contra donos da casa. Inter de Porto Alegre estreia hoje na segunda fase preliminar da Copa Libertadores. Enfrenta a Universidade de Chile. São Paulo reclama na Federação Paulista de Futebol de atuação calamitosa de árbitro após empate. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for da Tudo Belo, tudo belo, tudo belo. Pra quem cuida com amor, tudo belo, pra tudo belo eu vou. Edição de fevereiro da revista Aqui e Ali, conheça o trabalho da Solfest, empresa que é referência em projetos de energia fotovoltaica e refrigeração. Sob a administração dos sócios Francisco Pessoa, Marlon Fagundes e Rodolfo Marcolino, a Solfest coloca a energia solar ao seu alcance, proporcionando assim uma redução de até 95% no valor da sua conta de energia. A colunista Laís Santin antecipa algumas tendências que prometem bombar assim que as temperaturas diminuírem. As empresárias e amigas Patilê comemoram os 7 anos da boutique Patilê com um checklist impecável e anunciam para abril o lançamento do e-commerce. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Que você seja capaz de promover mudanças. Renove as esperanças e seu estoque de coragem e de fé. Invista no percurso, reinvente-se. Em cada início de jornada, que tal banhar-se de vida para seguir em frente? Faça de 2020 um ano novinho em folha. Aqui e Ali, o fato que é notícia, lazer e entretenimento. Aqui e Ali Notícias e o esporte pra você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali Notícias e o esporte pra você. Brasil! O Brasil estreou na segunda fase do pré-olímpico com empate por 1-1 diante da Colômbia na noite desta segunda-feira no estádio Afonso Lopes. A seleção canarinho somou seu primeiro ponto, assim como a colombiana. A Argentina lidera com 3 pontos, o Uruguai tem 0. Na próxima rodada, o Brasil encara o Uruguai na quinta-feira, agora às 8 da noite, no estádio Afonso Lopes. No mesmo dia e local, quinta-feira, mas às 10h30 da noite, a Colômbia enfrenta a Argentina. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. A delegação do Internacional está em Santiago para sua estreia na segunda fase preliminar da Copa Libertadores. Mas a preocupação com a situação no Chile ainda é grande para a partida contra a Universidade de Chile nesta terça-feira. O fim de semana foi dos mais conflitos entre torcedores chilenos e os chamados carbineiros, que fazem o policiamento ostensivo nas cidades chilenas.
Após a interrupção do jogo entre Coquimbo Unido e Audax Italiano e os conflitos registrados durante a partida entre Universidade de Chile e Curicó Unido no fim de semana pelo Campeonato Chileno, a Conmebol confirma o confronto do Internacional para esta terça-feira, mas com 1 hora de antecedência. Passou de 7h15 para 6 horas da tarde, horário de Brasília. O objetivo é evitar que os torcedores deixem o Estádio Nacional à noite. Apesar do momento político, a Conmebol e os clubes mantiveram o jogo com a garantia do Ministério do Interior do Chile, que é responsável pela segurança pública. Com isso, as vendas de ingressos que haviam sido suspensas no sábado voltaram a ocorrer ontem. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Campeonato Paulista da Série A1, primeira fase, complemento da 4ª rodada. Ontem, Inter de Limeira venceu a Ponte Preta de Campinas por 2-1. Botafogo de Ribeirão foi goleado pelo Mirassol por 6-0 e o São Paulo empatou com o Novo Horizontino em 1-1. A atuação do árbitro Flávio Roberto Mineiro Ribeiro no duelo do São Paulo com o Novo Horizontino no Morumbi deixou a equipe tricolor bastante irritada. Entre outros erros, ele deixou de marcar 2 pênaltis e validou os impedimentos marcados pelo auxiliar, que culminaram em gols de Alexandre Pato. Nas imagens é possível ver que o atacante não estava em posição irregular. No final, a partida nesta segunda-feira terminou em 1-1. Apesar de ter mantido a invencibilidade no torneio, o resultado frustrou um pouco os jogadores, porque o duelo foi no Morumbi e diante de um adversário com muitas reservas em campo. O São Paulo segue na liderança do Grupo C do Paulistão com 8 pontos e voltará a jogar domingo contra o Santo André no Bruno José Daniel. O Novo Horizontino também está com 8 na segunda posição na chave B. No domingo, receberá o Ituano no Jorge Ismael de Biase. O Mirassol aproveitou o momento ruim do Botafogo de Ribeirão para conquistar a sua primeira vitória no Campeonato Paulista. Com gols de Renier, Camilo 2 vezes, Daniel Borges, Romário e Juninho, o clube comandado por Ricardo Catalá venceu por 6-0 na noite desta segunda-feira em pleno estádio Santa Cruz, pela 4ª rodada. A exibição pode ser considerada a melhor na história do Mirassol, superando a goleada inesquecível em cima do Palmeiras por 6-2 no Paulistão de 2013. Esta é a primeira derrota do Botafogo diante do rival no estádio Santa Cruz. Com o resultado, o Mirassol, que vinha de 3 empates por 1-1, entrou de vez na briga pela classificação do Grupo C. Agora soma 6 pontos, assim como a Inter de Limeira. O líder é o São Paulo com 8. Já o Botafogo de Ribeirão é o lanterna geral com 1 ponto. O clube de Ribeirão Preto está no Grupo B, ao lado de Santo André, que tem 9 pontos, Novo Horizontino com 8 e Palmeiras com 7. Na próxima rodada, o Mirassol recebe o Red Bull Bragantino, sexta-feira, às 9h30 da noite, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Na segunda-feira, dia 10, o Botafogo visita o Santos às 8 da noite, na Vila Belmiro, em Santos. A Inter de Limeira, com 2 gols de Murilo Rangel, virou para cima da Ponte Preta nesta segunda-feira no estádio Major Levi Sobrinho, em Limeira, e se manteve na zona de classificação do Grupo C do Campeonato Paulista. Bruno Rodrigues fez o tento da macaca.
Com os primeiros gols e a primeira vitória em Limeira, a Inter passou a somar 6 pontos, um a menos do que o São Paulo, que tem também um jogo a menos. A Ponte Preta, por sua vez, perdeu a chance de liderar o Grupo A. A Macaca tem 6 pontos, um a menos do que o Santos. A Inter de Limeira voltará a campo no próximo domingo às 4 da tarde, quando visitará o Corinthians em Itaquera pela 5ª rodada. Um dia antes, no sábado, às 7h30 da noite, a Ponte recebe o Palmeiras no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Aqui e ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, informações de Corinthians e Santos. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Pudim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Apesar das pessoas acharem que existe muita água potável em abundância no mundo, a realidade é bem diferente do que parece. Existem 97% de águas salgadas e 3% de águas doces no planeta, mas a quantidade de água potável disponível ao uso humano é bem menor, 0,007% desse imenso total. A água é fonte de vida, porque não existe nenhuma célula viva sem água, ou seja, sem água não sobrevivemos. Por isso, é importante a conscientização de consumo e preservação do líquido mais precioso que existe. Todos podem e devem ajudar a cuidar da água. Observe o seu uso diário de água e pense em como você poderia mudar os seus hábitos de forma a economizá-la. As metas são individuais, mas a conquista de preservação é de todos nós. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online Aqui e Ali radiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no Aqui e Ali radiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. Aqui e Ali radiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. No Corinthians, depois da boa vitória no clássico contra o Santos, Thiago Nunes comanda o treino da equipe apenas com jogadores reservas em campo, mas com algumas novidades. A primeira é a volta de Ângelo Arauz ao clube. O meia jogava o pré-olímpico com a seleção chilena eliminada da disputa. É a primeira vez que ele se encontra com o novo comandante do Timão, que conversa muito com o jovem durante as atividades, a fim de acelerar a sua adaptação e testar o jogador em várias posições. Justamente por essa pouca intimidade com o novo trabalho, Arauz não está na lista de inscritos do Corinthians para a fase preliminar da Libertadores. Nem poderá atuar diante do Guarani do Paraguai nesta quarta-feira, tampouco na fase seguinte, caso o alvinegro avance. Sua inclusão só poderá ser feita em uma eventual fase de grupos, quando a Conmebol permite a alteração da lista. A outra novidade no Corinthians é a presença de Michel Macedo, que treina normalmente com bola. Ele está recuperado de uma lesão no músculo reto femoral e agora se reintegra ao elenco. Danilo Avelar e Léo Santos, que também passam por processo de transição,
do departamento médico já correm pelo gramado. O técnico Thiago Nunes confirma que Sid Clay será o titular na lateral esquerda para a estreia do Corinthians na Copa Libertadores nesta quarta-feira contra o Guarani do Paraguai na Arena do Clube em Itaquera. O jogador fez 2 jogos ruins como titular por estar acima do peso, mas ainda seguirá no time. Para esse duelo de ida no torneio continental, Thiago Nunes deverá ter 2 desfalques, além de Ramiro com torção no joelho direito. Desde a semana passada, o volante Camacho reclama de dores no quadril. O Corinthians deve anunciar importante reforço nesta semana. O atacante colombiano Ione Gonzalez, ex-fluminense, deve chegar por empréstimo de uma temporada em negociação com o Benfica, que envolve também a venda de Pedrinho. A Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, divulga a lista dos 25 nomes inscritos pelo Corinthians para as fases preliminares da Libertadores da América. Os goleiros Cássio, Walter e Felipe. Laterais Michel Macedo, Fagner, Sid Clay e Lucas Piton. Zagueiros Gil, Pedro Henrique, Danilo Avelar e Bruno Mendes. Volantes Gabriel, Richard, Camacho e Cantillo. Meias Luan, Matheus Vital, Ramiro, Pedrinho e Madson. E atacantes Bozelli, Wagner Love, Gustavo, Janderson e Everaldo. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Depois da fraca apresentação do Santos no Clássico, o técnico Gesualdo Ferreira espera que com os retornos de Soteldo e Carlos Sanches, a equipe reaja no Campeonato Paulista. Os dois foram desfalques de última hora na derrota por 2-0 para o Corinthians em Itaquera. Soteldo reclamou de desgaste físico após disputar o pré-olímpico na Colômbia pela Venezuela. Sanches foi vetado por desconforto na coxa direita. A assessoria de imprensa do clube disse que não houve lesão, apenas precaução. O técnico português agora tem semana cheia para treinar seu elenco. O Santos só volta a jogar no dia 10, segunda-feira da próxima semana, contra o Botafogo de Ribeirão Preto na Vila Belmiro. Apesar de ter elenco limitado, Gesualdo prefere não cobrar a diretoria por reforços. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. O Palmeiras aguarda a chegada no começo desta semana de Matias Vinha, primeiro reforço para a temporada de 2020. O lateral esquerdo uruguaio recebe elogios de Vanderlei Luxemburgo, que enumera as qualidades do atleta de 22 anos de idade. O técnico disse que o jogador foi o melhor do campeonato uruguaio no ano passado, marca e joga para frente, sabe atuar como zagueiro também, tem atitude, foi uma contratação pontual. A lateral esquerda era uma posição que o Verdão entendia ser necessário reforçar e vinha mapeando o mercado. Guilherme Arana foi oferecido, mas as condições não agradaram. Com o apoio do Centro de Inteligência do Palmeiras, a diretoria começou a analisar outros nomes, como o equatoriano Christian Ramírez, do Krasnodar, da Rússia, do colombiano Johan Mojica, do Getafe, da Espanha, do paraguaio Blas Riveros, do Basel, da Suíça, além do próprio Matias Vinha, destaque do Nacional do Uruguai. Palmeiras vai contratar 50% dos direitos do jogador de forma imediata por pouco menos de 16 milhões e 600 mil reais, pagos em 3 parcelas. Matias Vinha já se despediu do ex-clube no sábado. Ele deve concorrer com Victor Luiz pela vaga de titular.
Diogo Barbosa é o atual reserva, mas ainda pode ser negociado, enquanto Esteves, do Sub-20, é o terceiro da posição. E o Aqui Ali Notícias termina. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima. Agora você está bem informado. Aqui Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.